Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, chefe de gabinete. Bom, primeiramente, acho que as respostas, né, que vieram para essa casa foi sim um desrespeito a essa casa. Preciso registrar isso. Não reflete a forma transparente, a forma republicana, a forma gestora que esse governo, né, tanto propagou. E, inclusive, o processo de seleção, se fosse real, ele seria público e as pessoas saberiam como funciona, assim como em Porto Alegre a gente tem informações, né, de como ocorreram de fato a seleção. Aqui o senhor não traz as informações porque de fato não ocorreram, né, seleção de currículo de todos os cargos. Isso a gente sabe de pessoas que foram inclusive convidadas para ir para o governo, e quando a gente começa a analisar alguns currículos, a gente percebe que tem vários candidatos, né, a vereador pelo partido PR ou PRB que estão ocupando, né, cargos de CC no governo. Mas, diretamente à pergunta, né, algumas perguntas. O senhor diz ali que 50% dos CCs foram ocupados, e que não serão mais ocupados nenhum a mais. Bom, pergunto, né, se esses 50% são os CCs mais altos que estão sendo ocupados, porque a gente olha a lista aqui e chama atenção a quantidade de CC8 ocupada. Como diria nosso ex-prefeito, né, um critério maravilhoso, ocupar CC8, né? E a gente vê que tem vários aqui ocupando CC8, inclusive essa pessoa que foi citada pelo vereador Rafael. A gente vê vários candidatos a vereador que a gente nem sabe direito qual que é a função, né? Esse Henrique Caetano, o Peter, né, também. CC8 tem vários CC8. CC8 é um critério maravilhoso e está sendo bem ocupado nesse governo. Então, eu gostaria que o senhor discriminasse, né, a quantidade de CCs que foram ocupados, né? Quanto CC8, se foi escalonado o corte ou simplesmente foi cortado no CC mais baixo para depois criar FG, dá para servidor, né, que daí fica mais fácil, né? Sendo considerando que um FG ocupado por servidor também ele é incorporado e acaba sendo mais caro do que o CC. Né? Os FGs eles vão ser um custo para o resto da vida do setor público. Né? Então, deixo esse registro. Mas, pelo que eu percebi, mais de 50% dos CCs são CC 6, 7 e 8. Então, são os maiores, né? Considerando ainda os secretários. Bom, além disso, né, eu gostaria de saber como que ocorreu a seleção, né? E me chama a atenção que teve, inclusive, casais selecionados para ocupar CC. A gente tem aqui a secretária Evangelista, né? E o seu marido, Fabrício Lorandi, ocupando CC na Festa da Uva. Os dois encaminharam o currículo, são muito bons os currículos. Como ocorreu essa seleção? Ou o mundo é pequeno demais, né? Caxias é uma coisa muito pequena, deve ter diferenciais nesses currículos que são fantásticos para conseguir selecionar. Outro ponto que a gente viu agora, mesmo ser indicado o maestro do coro, né, municipal, que ficou um tempão sem ser indicado, porque, afinal, o prefeito tinha anunciado, o governo tinha anunciado que seria o Frederico, que é um uruguaio. Então, eu gostaria de saber se ninguém percebeu, né, que não poderia dar um CC para um uruguaio e, por isso, atrasou, inclusive, o trabalho do coro municipal, e agora só que retomou, né, o trabalho. Bom, ainda sobre a questão dos CCs, né, e aqui já foi falado sobre a questão da Secretaria de Habitação, o senhor fala da qualificação. A Secretaria de Habitação, com certeza, devia ser uma secretaria muito importante, já que foi colocada uma doutoranda, né? Afinal, a secretária anterior era a Tatiane Zambelli, formação na Itália, aquela coisa toda fantástica, né? E ainda, né, era doutoranda, e agora foi substituída pelo, né, vereador Fiuza, uma pessoa muito bacana. Eu até diria que ele conversa muito mais com o povo e sabe lidar com a população muito melhor do que ela, mas de técnico, acho que ainda o currículo dela era muito maior, né, teoricamente. E eu gostaria de saber, então, se esse critério foi um critério técnico para substituição. A seleção está aberta ainda, porque continua a rotação, né, a rotatividade de CCs. Como é que está sendo a seleção agora? A secretária de Saúde, Deise, encaminhou o currículo, né, os novos secretários aí encaminharam o currículo, né, e a questão, né, desses critérios aí de seleção de secretários, como a secretária de Educação, que faz mestrado ou doutorado durante o horário de trabalho, o secretário de Finanças, que participa das reuniões da CASP em Brasília, né, e não cumpre horário todo mês e não tem desconto no salário, né, como a gente
já sabe. Então, esses são alguns critérios aí que eu gostaria de ter mais claro para saber como foi e como é a seleção dos CCs desse governo.